Olá pessoal, mais um vídeo. Falar um pouco sobre Malhando o Judas. Hoje é Páscoa, março, dia 9, dia 9 de março de 2023. Vocês são capazes de interpretar isso? Crianças com a maior alegria, batendo com uma vara no Judas de pano até destruir. Isso chama-se o quê? Vingança. E isso ocasiona o quê? Um ensinamento para que já em criança o futuro adulto aprenda, já em criança, a vingar-se das coisas que os humanos fazem errado. Quando o certo seria ensinar a criança a perdoar o Judas e ensinar o porquê que há que perdoar. Porque não perdoando, nós próprios, como somos só co-criadores, porque temos as partículas do Criador dentro de nós, quando nós começamos a ser criados, e nós temos esse dom da criação, e então, quando fazemos algo por vingança, elaboramos dentro de nós uma energia muito forte, destrutiva, a qual irá futuramente ocasionar doenças em nós mesmos. E aí depois a gente pergunta: o que é que eu fiz para merecer isso? O que é que eu fiz porque eu estou com câncer? O que é que eu fiz porque eu estou com Alzheimer? Alguns casos já vêm de vida passada e outros casos é daqui mesmo, nessa vida. Então, o que é que acontece? Se ensinamos as crianças a fazer coisas erradas, ele será um adulto que fará coisas erradas. A gente às vezes escuta um pai falar para o filho: seja homem, reaja, seja homem, bata também no teu colega. A gente só deve fazer certas coisas realmente para se autodefender se estamos vendo que corremos perigo e se pudermos evitar para que isso não aconteça, é claro que reagimos não por vingança, mas para nos defendermos. Mas o incentivo a uma criança a reagir em certas coisas também é errado, desde que a natureza dela mesma reaja. Ela vai sentir se deve reagir ou não com aquele colega que fez bullying, né? Porque aí vai depender do que a gente chama índole, né? Vai depender da índole do espírito dessa criança. E quem faz bullying não se sabe se isso foi ocasionado pela maneira
que essa criança, esse adolescente teve em casa, às vezes o ambiente é violento, né? Ou se ele já é assim, ele pode ser um mago negro reencarnado e é mau. Não se sabe. Nunca deve-se estimular uma criança para revidar o mal, né? A própria natureza dela irá fazer com que ela haja de maneira condizente com a sua maneira de ser, né? Às vezes é melhor a pessoa ficar calada ou virar as costas e ir embora. Às vezes a não reação é uma surpresa de quem debocha do outro, quem bate no outro, quem faz o outro tropeçar. E às vezes dá certo, às vezes aquela pessoa desiste, como às vezes também não dá certo, né? Mas aí o que é que um aluno pode fazer no colégio quando é vítima de bullying? Vai ao diretor, ou à professora, ou ao diretor e conta. Ou vai ao papai e à mamãe e conta para que eles se dirijam à diretora do colégio para ver quem é o pai dessa criança, para chamar a atenção do pai também. Porque às vezes a culpa também é da família, né? Eu tive bullying primário quando um colega perguntou, que nem era da minha classe, perguntou o meu nome, eu disse meu nome e ele debochou do meu nome. Na faculdade tive bullying por ser muito branca, ainda era mais branca do que eu sou agora. Porque não ia à praia, e quando raramente ia, eu ficava vermelha, não ficava morena. Tive bullying. Teve uma outra coisa. E não tive mais no primário porque eu não tinha coragem de perguntar sobre as minhas dúvidas, porque os meus colegas faziam deboche daqueles que tinham a coragem de perguntar sobre suas dúvidas na aula. Veja que tipo de humanos está reencarnado aqui no Brasil. Né? Isso aqui é no Brasil. E a pessoa que não pergunta fica na dúvida e se prejudica. Os sábios, os supostos sábios debocham daqueles que fazem perguntas, são muito sábios e às vezes não estão entendendo nada, mas se fazem de sábios. Agora, teve uma outra coisa, mas eu não lembro. E eu nunca respondi ao bullying. Senti até na ocasião um pouco de raiva, confesso que sim, que naquela época eu não sabia que raiva era prejudicial à própria pessoa, pensei que fosse uma coisa comum sentir raiva. E aí tive antipatia por essa pessoa, não poderia, vamos dizer, ter uma amizade com essa pessoa, não poderia. E já em adulta, já com idade, tive bullying de umas pessoas aqui na rua que estavam debochando de mim. E aquilo fervia dentro de mim. Mas sempre a gente fica de pé atrás com uma pessoa dessas, lógico. Ela faz isso com você e ela faz com outros, não é só com a própria pessoa, com a pessoa, é com outros também. E às vezes aprendem isso dentro de casa. Eu aqui em casa, quando era uma certa hora, a pessoa que me criou chegava lá na janela.
Havia um laboratório aqui, então ela ia olhar as pessoas que saíam do laboratório. Então, eu ia também, porque a minha vida era sempre em casa, ia para o colégio, coisa, não tinha amigos, não tinha... Era só isso. Não podia trazer ninguém aqui dentro de casa. Bom, aí ela começava, olha lá o vestido daquela, olha lá não sei o quê. Eu não suportava isso. Você veja bem que a evolução de uma pessoa já se mede em criança. Ela não era uma pessoa evoluída que ficava comentando. E eu, criança mesmo, ainda criança, não gostava desse tipo de coisa. Ficava calada, não respondia. E ela me reprovava às vezes, porque eu não respondia, não dizia, é mesmo, né? Olha só o vestido dela, olha só o andar daquele. Tem pessoas assim, que ficam reparando isso. Não tem o que fazer, né? São pessoas inúteis do universo. E às vezes a criança tem sintonia com isso, tem afinidade e fica igual. Fica igual, também começa a debochar dos outros, da saia, do vestido do outro, da calça do outro, do sapato do outro. E é assim a vida. Então, gente, vocês têm que ter muito cuidado quando vocês criam uma criança, seja macho ou fêmea, e seja pai ou seja mãe. E cuidado quando vocês entregam a babá para cuidar da criança, que às vezes criam e vai dar problema futuro. Fica de olho, gente. Então, voltando ao assunto, a malhação do Judas. Lembrem, deixar a criança malhar o Judas é um erro. Ensinar a criança a se vingar do Judas é um erro. Tem que falar para ela, ele errou, meu filho, ele não deveria ter feito isso. Mas ele deve estar já mais evoluído, já deve ter entendido isso. Mas ele já não morreu, mamãe? Não, filho. Nós não morremos nunca, nós mudamos de lugar, apenas isso. A gente sai aqui da Terra quando morre e vai para outro lugar, a gente vive sempre. Tem que ensinar essas coisas à criança, né? Então, é só isso por hoje. Espero ter ajudado. Eu creio que algumas pessoas que a gente não lembra, né? Não presta atenção. Eu também, quando era adolescente, ainda adulta, nunca lembrei disso, nunca reparei. Aí ficava até assistindo lá na reportagem na TV, todo mundo malhando Judas, mas depois, com o tempo, a gente vai evoluindo, vai expandindo a nossa consciência, que expandir a consciência é expandir a inteligência, e a gente começa a observar que isso não está certo, está errado. Então, antes de terminar, como existe uma musiquinha, atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, tete, dona Chica, e berrou, tatá, e o gato. Bom, essa música, essa letra deveria ser abolida, proibida. Está incentivando a criança a pegar num pau e correr para bater, ou então bater no gato de casa. Porque a criança não tem noção. Aí ela vai dizer, eu vou bater mesmo no gato para ver se ele vai morrer ou não vai morrer. Gente, infelizmente, isso chama-se, quando você começa a dar conta dessas coisas, chama-se evolução, despertar. E tem outras e tantas músicas para crianças que não deveriam estar por aí tocando. E sempre tocava essa música, sempre tocava essa música. E aí ficava rindo, porque não tem
inteligência suficiente para ver que isso é um erro. Esta letra é errada. Quem fez essa letra está de parabéns com a ignorância que estava na época. Espero que já tenha evoluído, né? Porque na época era ignorante. Senhores, é só por hoje. Então, tudo de bom, paz e luz.